Pronto, vocês estão vendo a tela? Eu compartilhei a tela com vocês. Depois eu vejo isso do Google Drive, porque eu não estou gravando por um programa e estou gravando no Google Meet. Ontem eu comecei gravando e travou, e eu continuei falando e só gravou 5 minutos de aula. Então vou gravar no outro programa para questão de segurança, tá? Se a câmera desligar aqui, isso aqui parou, isso aqui travou. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Sim, professor. Então vou iniciar, tá? Então nós paramos em espaço 3D. Espaço tridimensional, tá? Num espaço tridimensional, né, 3 dimensões, tá? Um vetor tem 3 componentes, uma para cada eixo das coordenadas, tá? Multiplicadas pelos respectivos vetores unitários, tá? Que dão suas direções e sentido. Então, em cada eixo das coordenadas eu tenho um vetor unitário. Então, os 3 eixos são mutuamente perpendiculares entre eles, tá? Então, os 3 vetores unitários são perpendiculares entre eles também. O módulo do vetor, tá, é calculado pelo teorema de Pitágoras, novamente, igual no plano, né, no espaço bidimensional. E as componentes do vetor são obtidas pela trigonometria, né, e relações do triângulo retângulo. Tá? Então, um vetor em 3 dimensões, né, ele pode ser escrito da forma mais geral, né, como a componente x dele vezes o unitário x, mais a componente y dele vezes o unitário y, mais a componente z dele vezes o unitário z. Tá? O oposto dele, o inverso, né, é só multiplicar ele por menos 1, que isso é equivalente a multiplicar todas as componentes do vetor por menos 1. Tá? O módulo do vetor, tá? A gente usa a geometria e sempre a gente vai procurar triângulo retângulo, né, que é muito fácil de trabalhar, usar o teorema de Pitágoras, tá? Então, o módulo desse vetor aqui, né, nessa figura aqui, esse paralelepípedo, né, ou um cubo, se eu considerar todas as componentes iguais, os comprimentos aqui todos iguais, tá? Eu tenho o vetor V aqui na diagonal, tá? E tenho as suas componentes aqui, o x, ou Vx, né, no eixo x, Vy no eixo y e Vz no eixo z. Tá? Então, esse vetor V, ele faz ângulos com os 3 eixos. Tá? Então, tem 2 formas de você calcular o módulo dele. Eu vou mostrar aqui. A primeira é usando, considerando aqui, deixa eu ver outra figura aqui, para adiantar logo só. Essa figura aqui que tem os ângulos, né? É igual a anterior, só que essa tem os ângulos aqui. Então esse ângulo θ aqui, que o vetor V faz com o eixo Z, né, me permite projetar ele, né, calcular a componente dele aqui no eixo Z, que é nada mais é que o cateto adjacente, né, desse triângulo retângulo aqui com o vetor V na hipotenusa. Aqui esse triângulo, essa linha tracejada aqui na diagonal aqui, né, nessa face aqui de cima aqui, de C até D, essa linha, mais no eixo Z de 0 até C e de O, né, de O até C e de O até D, então forma um triângulo retângulo. Então a componente G do vetor V nada mais é que o cateto adjacente desse triângulo retângulo, que é o módulo de V, né, vezes o cosseno do ângulo que ele faz com o eixo Z, cosseno de θ. Tá? Então,
Nessa linha tracejada aqui na diagonal, na face superior do paralelepípedo, né, ou do cubo, tá, é o cateto oposto ao ângulo θ, né? Então, usando o triângulo retângulo, né, eu tenho que esse cateto oposto é o módulo de V, tá, seno de θ. Então, se eu uso o teorema de Pitágoras, o módulo de V ao quadrado, né, vai ser igual a esse cateto adjacente, V cosseno θ ao quadrado, né, V ao quadrado cosseno θ ao quadrado, mais V ao quadrado seno de θ ao quadrado. Mas esse seno aqui, esse cateto oposto, aqui, se eu projeto ele aqui no plano XY, tá, tem aqui o mesmo comprimento, tá? Esse diagonal aqui no plano XY, na face inferior do paralelepípedo, tá? Então esse comprimento é V, módulo de V, seno θ. Então se eu projeto ele aqui no eixo X, né? Ele faz um ângulo φ com o eixo X. Então eu projeto ele aqui no eixo X, então esse comprimento aqui é o cateto adjacente desse triângulo retângulo formado pela diagonal aqui no eixo X, essa linha tracejada aqui paralela ao eixo Y, de A até E, tá? E a componente X de A até O aqui, ou de O até A aqui, tá? Então, esse comprimento aqui ao quadrado, né, de V seno de θ, né, V ao quadrado seno de θ ao quadrado, vai ser a componente X Vx, esse aqui vezes o cosseno de φ, né? Então esse comprimento aqui vezes o cosseno de φ. Esse comprimento aqui é V seno de θ, né? E a componente y, né, aqui vai ser esse comprimento aqui, né, V seno de θ, seno de φ, né? Aqui seno de φ, isso aqui é a projeção aqui. O cateto oposto, né, a φ é o seno, o adjacente aqui é o cosseno. Então vai ser esse comprimento aqui, V seno de θ vezes seno de φ, aqui na componente VY, e aqui na componente Vx é V seno de θ cosseno de φ, tá? Então primeiro eu tenho módulo de V ao quadrado igual a VZ ao quadrado, que é a componente Z, mais V ao quadrado seno de θ ao quadrado, que é a projeção, né, aqui no plano XY, mais V ao quadrado seno ao quadrado de θ, né, é a componente X ao quadrado aqui, né, Vx, eu fico aqui na diagonal no plano XY eu tenho V seno de θ, e aqui eu tenho a componente Vx e aqui a componente Vy, mas eles formam um triângulo retângulo, né? Aqui é a componente Vy, mesmo comprimento, e aqui é a componente Vx, então, e aqui é V seno de θ. Então o quadrado desse aqui da hipotenusa desse, da diagonal aqui tracejada, é igual ao quadrado aqui de Vx mais quadrado de Vy, tá? Aqui. Então tá aqui, V ao quadrado seno de θ é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Então eu substituo aqui, onde tem V ao quadrado seno ao quadrado de θ, e encontro que V ao quadrado, né, é igual a Vx ao quadrado, Vz ao quadrado, né, mais Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Tá? Eu colocando em ordem, né, o V, o módulo de V vai ser igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Tá? Então o módulo de V é a raiz quadrada da soma das componentes do vetor ao quadrado. Então, como eu já falei antes, né, a gente pode escrever as componentes Vx, Vy e Vz, né, em função dos ângulos θ e φ. Então, o Vz é o que? É V cosseno θ, né, a projeção do vetor V no eixo Z. Tá?
Então eu projeto o vetor V no eixo Z, é o módulo dele vezes o cosseno do ângulo que ele faz com o eixo Z, que é θ. E aqui o módulo do vetor V vezes o seno de θ, né? Esse é a diagonal aqui. Esse comprimento é o mesmo aqui embaixo. Tá? Então se essa diagonal aqui embaixo é V seno θ, né? E faz um ângulo φ com o eixo x, então a projeção desse comprimento aqui, V seno θ, no eixo x vai ser V seno θ cosseno φ, né? Que é o cateto adjacente ao ângulo φ. E o VY, né, vai ser o que? V seno θ seno φ, que é o cateto oposto ao ângulo φ. Então tá aqui. Vx igual a V seno θ cosseno φ, Vy igual a V seno θ seno φ e Vz igual a V cosseno θ. Então se eu elevo as duas primeiras aqui ao quadrado, né? Eu tenho Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Isso vai fornecer o que? V ao quadrado, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, mais V ao quadrado, seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. Eu ponho em evidência, né? V ao quadrado, seno ao quadrado de θ aqui, multiplicando cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, né? Ele aparece aqui nos dois termos, aqui e aqui, né? Coloquei em evidência, multiplicando cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Mas cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, nós sabemos lá da trigonometria que é igual a 1. Tá? Então fica 1 vezes V ao quadrado seno ao quadrado de θ, que fornece V ao quadrado seno ao quadrado de θ. Tá? Aí agora eu somo com V de Z, Vz, né, o componente Z ao quadrado, que é V ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então está aqui. Então Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado, tá? Vai fornecer V ao quadrado seno ao quadrado de θ mais V ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Eu ponho V ao quadrado em evidência aqui, né? Eu multiplico os dois termos, tá? Então fica V ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que novamente é igual a 1, né? Seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, né, é igual a 1. Então vezes V ao quadrado eu encontro V ao quadrado aqui, dá V ao quadrado. Então nós encontramos novamente que V ao quadrado é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Eu tiro a raiz, encontro que o módulo de V é a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado. Tá? Então, escrevendo dessa forma, eu encontro o mesmo resultado. Tá? Essa forma de escrever aqui, a gente vê lá em coordenadas esféricas. Tá? Se você substituir, em vez de V, você considerar o raio da esfera, tá? Isso aqui dá as coordenadas de um ponto sobre a esfera, coordenadas esféricas. Cossenos diretores de um vetor. Tá? Também podemos calcular, tá, as componentes de um vetor tridimensional utilizando os ângulos que o vetor faz com os respectivos eixos. Tá? Nos dois primeiros casos, nós consideramos apenas o ângulo que o vetor faz com o eixo Z. Tá? Nós agora vamos considerar, além de θ, né, que ele faz com o eixo Z, vamos considerar agora que ele chama aqui de alfa, o ângulo que ele faz com o eixo X, e beta, o ângulo que V faz com o eixo Y. Tá? Esses são os ângulos que o vetor faz com os eixos das coordenadas. Então a componente Vx vai ser a projeção do vetor no eixo X usando o ângulo alfa, então vai ser V cosseno alfa.
E a componente VY vai ser a projeção do vetor no eixo Y usando o ângulo beta. Então vai ser V cosseno beta. E a componente VZ nós já tinha falado, né? Vai ser V cosseno θ. Tá? Essas componentes têm que ser iguais às anteriores. Tá? Então, eu igualando aqui a essas aqui, que nós escrevemos usando φ e θ, né? Encontro essa relação entre os ângulos aqui. Então, V cosseno alfa é igual a V seno θ cosseno φ. V cosseno beta é V seno θ seno φ. V cosseno θ é V cosseno θ. Eu divido as equações por V, né, que aparecem nos dois lados da equação. Tá? Então, eu fico com essa relação aqui. Dos cossenos alfa, beta e θ, né, em relação a seno de θ, cosseno de φ, seno de θ, seno de φ e cosseno de θ. Se eu elevar as três equações ao quadrado, tá? Eu vou obter o quê? Obter todos os senos e cossenos ao quadrado. Aí eu vou fazer o quê? Agora eu vou somar as duas primeiras, tá? Poderia somar as três de uma vez, mas para não ficar muito extenso, né? Eu somo primeiro essas duas, depois eu somo com a terceira. Tá? Então, eu somar cosseno ao quadrado de alfa com cosseno ao quadrado de beta, aqui, veja que os ângulos são diferentes, por isso que não é 1. Tá? Se os ângulos são diferentes, aqui é alfa, aqui é beta. Então, não é 1. Então, eu vou encontrar o quê? Vou encontrar seno ao quadrado de θ vezes cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de θ seno ao quadrado de φ. Eu agrupo aqui, seno ao quadrado de θ aparece nos dois termos, então fica seno ao quadrado de θ vezes cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ. Isso é igual a 1, né? Porque os ângulos são iguais, aqui φ e φ. Tá? Então, ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ igual a 1. Então, vezes seno ao quadrado de θ é seno ao quadrado de θ. Agora eu adiciono cosseno ao quadrado de θ. Então, cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de θ, né? Vai ser igual a seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é igual a 1. Né? Isso aqui é igual a 1. Então, nós encontramos que cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Tá? A soma do cosseno ao quadrado dos três ângulos é igual a 1. Tá? As quantidades cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de θ são chamadas, tá, de cossenos diretores do vetor. Tá? Usando esses cossenos diretores do vetor, nós podemos escrever um vetor unitário na direção do vetor. Tá? Então, nós temos vetores unitários na direção dos eixos. Né? Agora, nós vamos escrever um vetor unitário na direção do vetor. Então, o vetor U é um vetor unitário igual a cosseno de alfa unitário x mais cosseno de beta unitário y mais cosseno de θ unitário z. De forma que o módulo de U é igual a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de θ, que é igual a raiz de 1, que é igual a 1. Tá? Vetor posição, né? Vetor posição é um vetor utilizado, tá, para localizar a posição de um corpo, de uma partícula, tá, no espaço, ou no plano, ou na reta real. Pode ser em uma dimensão, duas dimensões ou três. Aqui está, no caso geral, de três dimensões. Tá? Então, o vetor vetor aqui, tá? No espaço aqui, eu tenho o vetor R, tá?
que marca a posição do ponto P, X, Y, Z no espaço. Tá? Esse ponto P, X, Y, Z são as componentes do vetor R. Tá? Então, tem aqui X, esse comprimento aqui, que é daqui até aqui no X. Y, esse comprimento aqui, que é da origem aqui até aqui no eixo Y. E esse comprimento aqui na vertical é a componente Z do vetor, que é da origem aqui do O até o ponto Z aqui, que é aqui no eixo Z, aqui, paralelo aqui, o eixo Z. Tá? Eu marcaria aqui no eixo Z a componente Z. Quando a partícula se move, esse vetor se move, né? Então ele traça uma linha que a gente chama de trajetória da partícula, como se fosse aqui uma caneta e aqui ele tivesse preso aqui na origem, ele fosse se movimentando, tá? E traçando a linha pelos pontos por onde a partícula se moveu. Essa linha é chamada de trajetória da partícula. Bom, eu fiz aqui um programa, né, em 3 dimensões. As regras para a soma dos vetores em 3 dimensões são as mesmas, soma e subtração. Tá? Então, você coloca o início do primeiro vetor na origem, traça ele, depois coloca o segundo vetor na seta do primeiro vetor, tá? E o vetor soma sai do primeiro, da origem do primeiro, do início, até a seta do segundo. Tá? Esse vetor preto aqui é a soma dos dois vetores A, aqui o azul, e o vetor vermelho, aqui o vetor B. Tá? Você vê que tem o X, Y e Z, os 3 eixos aqui. Se eu tenho mais de um vetor, é o mesmo procedimento. Eu vou colocando os vetores no final do outro, né? Então o primeiro é o azul aqui, eu começo o azul da origem, vai até aqui. Depois coloco o vermelho, que é o segundo aqui, na seta do primeiro, coloco aqui. O terceiro eu coloco na seta do vermelho aqui e traço ele. Depois o quarto eu começo da seta do verde até o ponto final. O vetor soma é o vetor que sai da origem, do início do primeiro até a seta do último. Aqui. Então o vetor soma aqui é o vetor soma dos vetores A, B, C e D. O mesmo vale para a diferença entre dois vetores. Né? Se eu tenho a diferença é B menos A, então o vetor diferença sai do vetor A e chega no vetor B. Tá? Aqui tem dois vetores diferentes, tá? Mudando os vetores, muda a direção do vetor diferença, o módulo, e assim por diante. Tá? Algebricamente, né, a gente faz isso escrevendo as componentes dos vetores, né? No caso aqui, soma de dois vetores, V1 e V2, eu escrevo V1 na forma de componentes, né, das componentes dele, V1x, unitário x, mais V1y, unitário y, mais V1z, unitário z. E escrevo o vetor 2 como V2x, unitário x, mais V2y, unitário y, mais V2z, unitário z. Então a soma, essa, né, é igual a V1 mais V2, vetor 1 mais vetor 2. Então eu escrevo como? Eu escrevo o vetor V1 aqui com as suas componentes, mais aqui o vetor 2 com suas componentes. Então, como nós fizemos no caso de 2 dimensões e uma, nós agrupamos as componentes, tá? As mesmas componentes, o que multiplica o unitário x, eu junto, fica V1x mais V2x. E o que multiplicar o unitário y, aqui, V1y mais V2y, eu agrupo aqui. E o que multiplicar o unitário z, né? Eu agrupo V1z mais V2z, então fica V1z mais V2z.
Então esse é o vetor soma em 3 dimensões. Tá? O módulo é o mesmo procedimento, é o que? É levar as componentes do vetor ao quadrado e somar. Então eu tenho V1x mais V2x ao quadrado, mais V1y mais V2y ao quadrado, mais V1z mais V2z ao quadrado. Tá? Subtração de dois vetores é o mesmo procedimento, só que agora eu tenho um sinal de menos, né, para a subtração. Então eu tenho V1 e V2 com suas componentes aqui, V1 e V2 aqui, e o vetor diferença, né, é V1 menos V2. Então eu coloco as componentes aqui dos dois vetores com o sinal menos entre eles. Esse sinal menos muda aqui o sinal das componentes aqui do vetor 2, né? Então o que eu faço? Eu novamente agrupo o que multiplica o vetor unitário x, que é o que? V1x menos V2x, unitário x. E V1y menos V2y. Está aqui. Unitário y. E V1z menos V2z. Está aqui. Unitário z. Então, o vetor diferença é obtido subtraindo as respectivas componentes dos dois vetores, né? E multiplicando pelos respectivos vetores unitários. E o módulo, novamente, é a soma dos quadrados das componentes do vetor diferença. Então, é raiz quadrada de V1x menos V2x ao quadrado, mais V1y menos V2y ao quadrado, mais V1z menos V2z ao quadrado. Tá? Lei dos cossenos e dos senos. Nós podemos usar os vetores para demonstrar a lei dos senos e dos cossenos lá da geometria plana. Tá? Então utilizaremos a subtração e a soma de dois vetores, por exemplo, S igual a R mais ρ e D igual a R menos ρ, para demonstrar as leis dos cossenos e dos senos. Tá? Para isso, eu desenho aqui duas figuras, então uma para a soma e outra para a subtração, a diferença. Vou colocar aqui. Então essa aqui é a da esquerda, né? Aqui, é da soma. Então essa aqui, esse vetor aqui, esse é do início aqui do vetor ρ e termina aqui na seta do vetor R. Então S igual a ρ mais R. Aí eu quero calcular o módulo do vetor S, tá? Utilizando o módulo do vetor ρ, o módulo do vetor R e o ângulo que ρ e R fazem, que é esse ângulo alfa aqui. Esse prolonga aqui o ρ aqui, colocando R e ρ iniciando do mesmo ponto, tá? O ângulo entre eles é alfa aqui, que é o menor ângulo entre eles dois. Tá? Então, para isso, eu completo o triângulo retângulo. Aqui eu traço essas linhas aqui, tracejadas, e completo um triângulo retângulo. Por quê? Porque aí eu uso o teorema de Pitágoras. Tá? Então, eu tenho aqui o módulo, esse comprimento aqui, hipotenusa, é o módulo de S. Esse comprimento aqui, na horizontal, é o módulo de ρ, mais R aqui, aí tem outro triângulo retângulo menor aqui, com R, na hipotenusa. Aqui na horizontal é o cateto adjacente, então é R cosseno alfa. E aqui na vertical é o cateto oposto, é o R seno alfa. Tá?
Então o módulo de S ao quadrado vai ser o módulo de ρ mais R cosseno alfa, módulo de R cosseno alfa ao quadrado, né? Mais o módulo de R seno de alfa ao quadrado. Então tá aqui é teorema de Pitágoras que eu usei. Completei o triângulo retângulo, tá? E usei o teorema de Pitágoras. Então eu tenho S ao quadrado, eu vou tirar a raiz de S, que é a raiz de ρ mais R cosseno alfa ao quadrado, mais R seno de alfa ao quadrado. Ρ mais R cosseno de alfa ao quadrado é o que? Ρ ao quadrado mais 2 vezes ρ R cosseno de alfa mais R ao quadrado cosseno de alfa ao quadrado, mais aqui o R seno ao quadrado de alfa. Eu agrupo o R ao quadrado aqui, tá? Coloco em evidência que para juntar aqui o cosseno ao quadrado de alfa com o seno ao quadrado de alfa. Então eu vou ter aqui na terceira linha, eu vou ter ρ ao quadrado mais 2ρ R cosseno de alfa mais R ao quadrado vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de alfa, né? Entre parênteses aqui. Essa soma, né, como é o mesmo ângulo aqui, alfa, né, é igual a 1. Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é 1. Tá aqui. Então eu fico com 1 vezes R ao quadrado, que é R ao quadrado. Então aqui vamos ficar com ρ ao quadrado mais 2 vezes ρ vezes R cosseno alfa mais R ao quadrado. Então essa é a lei dos cossenos. S igual a raiz quadrada de ρ ao quadrado mais R ao quadrado mais 2 vezes ρ vezes R cosseno de alfa. Então, a partir da figura, né, tivemos o módulo da soma entre dois vetores em função dos respectivos módulos dos vetores e do ângulo entre eles, tá? Alfa. Para o ângulo entre os dois vetores igual a alfa igual a π sobre 2, né, nós obtemos o teorema de Pitágoras, né, que é esse cosseno de π sobre 2, aqui se botar no lugar de alfa coloca π sobre 2, e o cosseno de π sobre 2 é 0, né? Então esse termo aqui fica igual a 0, então eu fico só ρ ao quadrado mais R ao quadrado, que é alfa igual a π sobre 2, é triângulo retângulo. Se alfa aqui é π sobre 2, esse R aqui fica na vertical, né? O ρ aqui tá com R na vertical, fica um triângulo retângulo. Esse aqui fica de 0 até R, então fica um triângulo retângulo, se colocar o R aqui na vertical, né? Então é só usar o teorema de Pitágoras. Quando o ângulo não é π sobre 2, é diferente, aí nós usamos a lei dos cossenos, tá? A partir da figura B, né, obtemos o módulo da diferença entre dois vetores em função dos respectivos módulos, né, dos vetores e do ângulo entre eles, tá? Então eu tenho D igual a R menos alfa, né, ou R igual a D mais ρ, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então tem aqui R e ρ aqui. Então o D, né, é o que? R menos ρ, né? Então ele sai de ρ e chega em R, porque é R menos ρ, tá? E o ângulo alfa entre eles. Aí novamente eu completo aqui o triângulo retângulo, tá? Que é bem mais simples de trabalhar, né? Dou um ângulo aqui θ, que ele faz aqui com a hipotenusa, aqui o D, aqui esse triângulo pequeno aqui, que a hipotenusa faz com a horizontal aqui. A projeção aqui de D aqui na horizontal é D cosseno θ,
módulo de D cosseno θ, e na vertical é módulo de D seno θ. Então eu considero como se fosse uma soma, né? O teorema de Pitágoras eu faço que é R ao quadrado, módulo de esse complemento aqui, hipotenusa, igual a ρ, módulo de ρ aqui, mais D cosseno de θ ao quadrado, tudo quadrado, a soma dos dois ao quadrado, mais D seno de θ, tudo ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras então vou ter que R ao quadrado, tá? Vai ser o que? Rho mais D cosseno de θ ao quadrado, mais D ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então eu vou ter Rho ao quadrado, mais 2Rho D cosseno de θ, mais D ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Ele vai expandir aqui esse quadrado desses dois termos aqui. Mais esse termo aqui, D ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aí novamente eu agrupo aqui o D ao quadrado que aparece nos dois termos. Fica D ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Então a gente fica com Rho ao quadrado mais 2 vezes Rho D cosseno de θ mais D ao quadrado. Mas eu quero o que? O módulo da diferença em função do módulo de R, de Rho e do ângulo entre os vetores. Então eu tenho que usar uma relação aqui, R ao quadrado, tá? Igual a Rho ao quadrado. Isso aqui foi o que eu repeti aqui, esse termo, né? Eu botei o D ao quadrado na frente aqui. Eu tenho R ao quadrado igual a Rho ao quadrado mais D ao quadrado mais 2 vezes Rho D cosseno θ. Mas aí eu vou usar uma relação aqui de novo do triângulo retângulo aqui, que é o que? O R cosseno alfa vai ser o que? O Rho mais D cosseno θ. Deixa eu voltar para a figura. A projeção aqui do R, né? R cosseno alfa é esse ângulo todinho aqui, ou esse comprimento todinho aqui, que é o que? Rho, módulo de Rho mais D cosseno θ. Então, R cosseno alfa, né? Para ter adjacente aqui, é Rho, esse comprimento aqui, módulo de Rho, né? Mais D cosseno θ, esse comprimento aqui, pequeno. Com isso eu consigo encontrar quem é D cosseno θ. E substituo aqui, né, como R cosseno alfa menos Rho. D cosseno θ é R cosseno alfa menos Rho. Aí eu substituo aqui, nessa expressão aqui, para R ao quadrado, Rho ao quadrado, mais D ao quadrado, mais 2Rho D cosseno θ. Então eu substituo, vou ficar com R ao quadrado igual a Rho ao quadrado, mais D ao quadrado, mais 2 vezes Rho, vezes aqui R cosseno alfa menos Rho. Multiplico por 2Rho, né? Aqui fica Rho ao quadrado, mais D ao quadrado, mais 2 vezes Rho, R cosseno alfa, menos 2Rho vezes Rho, menos 2Rho ao quadrado. É que Rho ao quadrado menos 2Rho ao quadrado, né? Fica menos Rho ao quadrado. Mais 2Rho R cosseno alfa, mais D ao quadrado. Então fica aqui com R ao quadrado igual a menos Rho ao quadrado, mais 2Rho R cosseno alfa, mais D ao quadrado. Eu isolo D ao quadrado, né? Então eu encontro o que? D ao quadrado igual a R ao quadrado, mais Rho ao quadrado, menos 2Rho R cosseno alfa. Passo o Rho ao quadrado para o lado esquerdo, e 2Rho R cosseno de alfa também para o lado esquerdo, mudando o sinal dele. Então o resultado é
o módulo de D igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais ρ ao quadrado menos 2α R cosseno de alfa. Tá? Isso é a lei do seno para a diferença entre dois vetores. Ou lei do cosseno. A lei do seno é bem mais simples. É só olhar aqui pela figura, tá? Só tem que fazer o quê? Fazer uma divisão aqui, traçar uma linha aqui perpendicular, tá? Até o vetor soma S, né, aqui. Foi que eu vou ter dois triângulos retângulos aqui. Então eu tenho que essa parte aqui, o R seno de beta, né? Esse cateto oposto aqui ao ângulo beta vai ser igual, né? Esse comprimento aqui é o mesmo para a ρ seno θ, né? O cateto oposto a θ. Então, eles são iguais, né? O mesmo lado, né? Então, eles são iguais. Da mesma forma aqui, o R seno alfa, né? O cateto oposto a alfa vai ser igual a S, né? Aqui o cateto oposto aqui também é oposto a θ, S seno θ. Então eu escrevo aqui R seno alfa igual a S seno θ, divido os dois lados por seno θ e depois por seno alfa, então eu fico com R seno dividido por seno de θ igual a R dividido por seno de alfa. E da mesma forma eu tenho aqui R seno de beta igual a ρ seno de θ. Eu divido os dois lados por seno de θ e depois por seno de beta e encontro R seno de θ igual a ρ seno de beta. Então, igualando aqui eu tenho R seno de θ, R seno de θ, aqui S seno de alfa, ρ seno de beta. Então, igualando as duas equações, né, nós ficamos com a lei dos senos. R sobre seno de θ igual a S sobre seno de alfa igual a ρ sobre seno de beta. Essa é a lei dos senos. Veja que o R, né, aqui, ele é o lado oposto aqui, ao ângulo θ. O S é o lado oposto aqui ao ângulo alfa, só que o alfa está fora do triângulo, desse triângulo aqui, esticado aqui. E o ρ, né, é o lado oposto ao ângulo beta. Tá? É uma forma de se memorizar nessas relações dos comprimentos com o seno dos ângulos. Tá? Essa é a lei dos senos. Com produto escalar. Bom, vamos agora eu já falei de produto de um vetor por um escalar, né? Agora eu vou falar de dois produtos entre vetores. Um é o produto escalar, cujo nome já diz, o resultado é um número, é um escalar. Tá? E logo após eu falarei do produto vetorial, cujo resultado do produto de dois vetores é um vetor. Tá? O produto escalar ele está relacionado com projeção. Tá? Então, o produto escalar dos vetores A e B, tá, é representado por A pontinho B. Esse pontinho, né, ele não fica na base da linha, ele fica alto entre os dois vetores, tá? Aqui no meio, tá? Um pouquinho alto aqui, tá? Entre os dois vetores. E lê-se A escalar B. Tá? O produto escalar entre dois vetores resulta um número, né? Ou seja, um escalar. Tá? O produto escalar é definido, né, por essa relação aqui. A escalar B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ.
Veja que quando tem duas variáveis, né, por exemplo aqui A e B no caso, quando está multiplicando, a gente bota um espaço só entre eles sem precisar nem colocar ponto de vezes, tá, para não confundir, e também não precisa botar a cruzinha de vezes, que nós vamos usar para produto vetorial. Tá. Às vezes eu coloco aqui, mas só para reforçar a compreensão de vocês. Então tem que ter cuidado. Aqui é o módulo, né? Não está em negrito, tá? Dos dois vetores, A e B, estão sendo multiplicados vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? A é o módulo do vetor A, tá? E B é o módulo do vetor B, sem negrito. Né? E θ é o ângulo, tá? O menor ângulo entre os dois vetores. O produto escalar entre dois vetores perpendiculares, né, com θ igual a π sobre 2, tá, é zero. Né? Você vê daqui da própria definição. Né? Se A, esse símbolo aqui quer dizer perpendicular, é perpendicular a B, isso implica que o produto escalar de A com B é zero. Que até vou colocar em negrito aqui depois, para não confundir. Pois o cosseno de π sobre 2 é zero, né? Se o ângulo entre eles é 90 graus, né? π sobre 2. E quando tiver essa projeção de uma caneta assim, né? Projeção ortogonal, botar uma lanterna assim, verticalmente em cima dele, assim, você só ia ver um ponto. Né? Se fosse uma agulha, uma coisa bem fina aqui, você ia só ver um ponto aqui. Então a projeção dele seria zero, na horizontal. Também da definição, né, devemos ver que A escalar A, tá, é igual ao módulo do vetor A ao quadrado. Tá? E aqui o ângulo entre o próprio vetor, né, é zero. Θ igual a zero. O ângulo entre A e A, né, eles são paralelos, um ângulo no mesmo sentido. Então o ângulo entre eles é zero. Se é entre vetores opostos, né, é 180 graus, porque cada um aponta para um lado diferente. É π, né? Mas se eles são paralelos do mesmo comprimento, o ângulo entre eles é zero, né, no mesmo sentido. Né? Então o ângulo entre eles é zero. Então é a mesma coisa de você fazer o produto escalar com ele mesmo, do vetor com ele mesmo, que dá o módulo dele ao quadrado. Tá? O produto escalar é comutativo, tá? A escalar B é igual a B escalar A. Então eu posso trocar a ordem aqui que não tem problema. Tá? No caso do produto vetorial não, se eu trocar a ordem muda o sinal. Nós veremos. Tá? O produto escalar é distributivo, tá? É aquela regra da distributividade lá dos números, ele também satisfaz a mesma regra. Se você tem C escalar A mais B, isso é igual a C escalar A mais C escalar B. O produto escalar de um vetor A com um vetor unitário qualquer, tá? Qualquer, é a projeção do vetor A na direção do vetor unitário. Tá? Então aqui A escalar U, tá? É o módulo de A vezes 1, né, que é o módulo de U, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso vai ser o que? A cosseno θ. Isso nada mais é que a projeção de A na direção do vetor unitário U, como nós vimos lá no caso do eixo Z com o vetor V, né? A projeção do vetor V no eixo Z é o que? É o módulo dele V cosseno θ, que é o ângulo que ele faz com o eixo Z. Então é o mesmo procedimento. Se eu pegasse V e fizesse escalar unitário Z, obteria isso aqui.
tá? Que é a componente, né, do vetor sobre o eixo do vetor U, né? Produto escalar entre os vetores unitários, tá? O x, o y e o z. Então, o produto de escala do vetor com ele mesmo, né? O x com o x, o y com o y, o z com o z, é 1, né? Porque o ângulo entre eles é 0, o cosseno do ângulo entre eles é 1, e eles todos têm módulo 1. Tá? Então é 1. Agora, entre vetores unitários diferentes, né, eles são mutuamente perpendiculares, então o ângulo entre eles é π sobre 2. Então, o produto escalar de ux com o y é 1 vezes 1 vezes cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Né? O mesmo para o produto escalar de ux com o z. É 1 vezes 1 vezes cosseno de π sobre 2, que é 0. E de y com o z. É 1 vezes 1 vezes cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, a projeção de qualquer vetor nos eixos das coordenadas, né, é o produto escalar dos vetores unitários x, o y e o z com o vetor. Então, A escalar o x é igual ao componente AX do vetor, que é A cosseno alfa. Cossenos diretores aqui, alfa, beta e teta. A escalar o y é o componente AY do vetor, que é A cosseno beta. A escalar o z é o componente z do vetor, que é A cosseno beta. Onde cosseno alfa, cosseno beta e cosseno teta são os respectivos cossenos diretores dos respectivos eixos, tá? Então, sabendo o produto escalar entre os vetores unitários, né, nós podemos calcular o produto escalar entre qualquer dos vetores escrito, né, em suas componentes, com suas componentes. Então, tem aqui, para dois vetores, A igual a x, o unitário x, mais a y, unitário y, mais a z, unitário z, e B, vetor B, bx, unitário x, by, unitário y, e bz, unitário z. Então, o produto escalar entre eles dois, eu escrevo que ele com as componentes, e o produto escalar entre eles, tá? O pontinho aqui entre eles. Aí eu uso a distributividade. AX, BX, unitário X, escalar unitário X. AX, BY, unitário X, escalar unitário Y. AX, UX, BZ, unitário X, unitário Z. Faço isso para as três componentes, então eu vou ter aqui três linhas, né? Com três parcelas cada uma. Onde tiver os vetores iguais, o produto escalar vai ser 1. Que é aqui o x com o x, o y com o y e o z com o z. E onde tiver os vetores diferentes, vai ser 0. O x com o y, o x com o z, o y com o x, o y com o z com o x, o z com o y, é tudo 0. Então, só sobra o produto das componentes iguais aqui, AX com BX, das mesmas componentes aqui, né, dos eixos. Então, AX com B, vezes BX, mais AY vezes BY, mais AZ vezes BZ. Então, essa é também a definição do produto escalar entre dois vetores. É o que é a soma do produto das respectivas componentes do vetor. Se for vetor com ele mesmo, né, eu vou ter AX vezes AX, mais AY vezes AY, mais AZ vezes AZ.
que vai fornecer o módulo de A ao quadrado igual ao produto escalar de A com ele mesmo, igual a x ao quadrado mais a y ao quadrado mais a z ao quadrado. Eu posso usar o produto escalar para demonstrar a lei dos cossenos de uma forma bem mais rápida, tá? Sem usar a geometria. Basta usar a definição do produto escalar, então, e as propriedades do produto escalar. Então, a soma de dois vetores igual a V1 mais V2. Então, S ao quadrado, né, é o produto escalar de S com ele mesmo, que é o produto escalar de V1 mais V2 com de V1 mais V2, tá? Então, usa a distributividade V1 escalar com V1 mais V1 escalar com V2 mais V2 escalar com V1 mais V2 escalar com V2. V1 com V1 dá V1 ao quadrado, módulo de V1 ao quadrado. V2 com V2 dá V2, módulo de V2 ao quadrado. E V1 escalar V2 é igual a V2 escalar V1, porque ele é comutativo. Posso trocar a ordem aqui. Então posso escrever V1 escalar V2 mais V1 escalar V2, que é duas vezes V1 escalar V2. Então nós encontramos aqui V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais duas vezes V1 vezes V2 vezes V2 vezes cosseno de θ, que é o ângulo entre os dois vetores V1 e V2. Então encontre essa fórmula aqui, né, que é só tirar a raiz para obter a lei dos cossenos, algebricamente. Isso para a soma. Para a diferença é o mesmo procedimento, né? Em vez de um mais aqui, vai ter um menos, né? Vai ter um menos aqui, vai aparecer aqui um menos, tá? No caso de muitos vetores, né? Se eu tiver a soma de muitos vetores, né, e quiser o produto, o módulo ao quadrado, né, dele, eu faço o produto escalar dele com ele mesmo. Então, esse é o mesmo procedimento. S ao quadrado vai ser, se S é igual a V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais aqui, esses três pontos significam que continua, né, mais até N, Vn, que eu posso escrever como uma somatória, tá? Onde esse índice indica onde começa a somatória, começa de 1 e vai até o N aqui, em cima da somatória. Essa letra aqui é sigma maiúscula, um símbolo grego, né? Se parecendo o M na vertical, né? E eu coloco o índice no vetor VI, que eu vou somar. Então, quando igual a 1, eu tenho V1. Aí somo, quando igual a 2, aí eu somo com V2. Boto 2 aqui no lugar do I. VI igual a 3, eu coloco 3 aqui no lugar do I, somo com V1, V2, V3. Até N aqui, tá? Então, feito isso, né, eu uso a distributividade. V1 escalar V1, V1 escalar V2, até V1 escalar N. Depois eu faço V2 escalar V1, V2 escalar V2, V2 até N. Até o último eu faço aqui Vn escalar V1, Vn escalar V2 e assim por diante, até Vn escalar Vn. Eu posso escrever isso, né, como uma soma dupla. S quadrado é igual a somatória de igual a 1 até N, a somatória de J igual a 1 até N de VI escalar VJ. Tá? Quando I igual a J, né, porque aqui vai de 1 até N, J vai de 1 até N. Quando I igual a J, eu tenho esse termo aqui, VI ao quadrado, né, que V1 escalar V1 é V1 ao quadrado, V2 escalar V2 é V2 ao quadrado, assim por diante. Quando I diferente de VJ, né, eu tenho esse termo aqui, VI escalar VJ, eu somo de igual a 1 até N, J igual a 1 até N, com I diferente de J. Veja, quando I for 1 e J for 2, vai ser igual quando I for 2 e J for igual a 1.
aí vai aparecer esses dois termos duas vezes, aí vai aparecer o mesmo termo multiplicado por 2. Tá? Assim como no caso para dois vetores aqui. Tá? Como exemplo, né, vamos calcular o ângulo entre dois vetores. Para isso vamos usar a definição de produto escalar. Okay. Calcule o ângulo entre os vetores opostos. A igual a 1x, unitário, 1 unitário x, 1 mais 1 unitário y mais 1 unitário z, e b igual a menos 1 unitário x, menos 1 unitário y, menos 1 unitário z. Então A escalar B vai ser igual a quê? Módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ. Eu divido os dois lados por A vezes B, né? Eu fico com cosseno de θ igual a A escalar B dividido por A vezes B. Então, se eu calculo o inverso disso, né? Eu encontro que θ é o arco cujo cosseno, né, é A escalar B dividido, né, por A vezes B, tá? Que pode ser escrito, às vezes aparece na calculadora assim, cosseno a menos 1 é para indicar que é arco cosseno, tá? Não é para dizer que é o inverso do cosseno 1 sobre cosseno, né? É para indicar o arco cosseno, tá? Então eu tenho como calcular o ângulo, né, por essa fórmula aqui. Então eu preciso do módulo de A, preciso do módulo de B e do produto escalar de A com B. Então, o módulo de A é raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é raiz quadrada de 3. O B é igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, é igual a raiz quadrada de 3. E o produto escalar, né, A escalar B, eu multiplico as respectivas componentes. X com x, x com y com y e z com z. Então fica 1 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 1, que é menos 3. Somando as 3 aqui, 3 parcelas aqui dá menos 3. Então o cosseno de θ vai ser o produto escalar, menos 3, dividido por módulo de A, raiz de 3, vezes módulo de B, raiz de 3. Isso vai ser igual a menos 3 sobre raiz de 3 ao quadrado, né? Igual a menos 3 sobre 3 igual a menos 1. Então, θ vai ser igual a arco cosseno de menos 1. Então, dependendo de como tiver configurado a sua calculadora, né, ela vai dar ou em radianos ou em graus. Então, cosseno de menos 1, o arco cujo cosseno é menos 1, né, é π. Se você calcular cosseno de π, vai ser o que? Menos 1. Tá? E π é igual a 180 graus. Tá? Então, com dois vetores opostos, né, o ângulo entre eles é 180 graus, ou π radianos. Tá? Alguma dúvida? Tá, vou continuar. Produto vetorial. Terminamos o produto escalar, vamos começar agora o produto vetorial. Temos tempo. Então, o produto vetorial, né? O produto escalar, né, tem a ver com projeção, tá? E também eu não falei, mas tem a ver com translação, né? Mas é uma coisa mais avançada quando se envolve derivada. E o produto vetorial ele está relacionado com área, tá, e com rotação. Então, quando vocês verem lá o cálculo vetorial, né, vocês verão aplicações do produto escalar e do produto vetorial. Você vê que o produto escalar tem a ver com translação e o vetorial com rotação. Tem até um nome que é o rotacional, né, que eles chamam, que aparece lá no cálculo 3, eu acho. Aqui nós veremos apenas a área, né,
e vem uma noção de rotação também, porque tem a ver com rotação. O produto vetorial de dois vetores, A e B, é representado por A com X entre eles, A vetor B. Esse X aqui para indicar que é o produto vetorial, tá? Então esse aqui é A vetor B, então lê-se A vetor B. Tá? Do produto vetorial entre dois vetores, né, resulta um vetor perpendicular aos dois vetores, tá? Além de resultar um vetor, tá, o vetor resultante ele é perpendicular aos dois vetores, tá, usado para calcular o produto vetorial. Então, A vetor B, tá? Esse símbolo aqui quer dizer perpendicular, é perpendicular a A, e A vetor B é também perpendicular a B. Ou seja, tá? A vetor B é perpendicular, tá, ao plano definido pelos dois vetores A e B. Tá? Se vocês ainda não viram, vocês vão ver lá em geometria analítica que o plano é definido por duas retas, né, que se intersecam. Então esses dois vetores, né, eles definem duas retas, uma reta cada um deles, que se intersecam e formam um plano. E o produto vetorial vai ser perpendicular ao plano formado por gerado por esses dois vetores. Tá? A definição dele, né, tem aqui A vetor B é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno, tá? Agora é o seno. O produto escalar é o cosseno. Agora é o seno do ângulo entre eles, seno de θ. Vezes um vetor unitário, né, U, que é perpendicular tanto a A quanto a B. Né? De forma que o módulo de A vetor B, né, vai ser igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre os dois vetores, tá? Onde A é o módulo do vetor A e B é o módulo do vetor B. E θ é o ângulo, tá, o menor ângulo entre os dois vetores. Tá? O vetor unitário U, né, é perpendicular tanto a A quanto a B. Tá? U perpendicular a A e U perpendicular a B. Tá? O produto vetorial é anticomutativo. Tá? Isso quer dizer o quê? Se eu escrever A vetor B, então se eu trocar a ordem, então ele muda de sinal. A vetor B é menos B vetor A. Tá? O produto vetorial entre dois vetores paralelos, tá, ou seja, θ igual a zero, né, é zero. Se A, né, é paralelo a B, está aqui em negrito, o módulo do produto vetorial, né, é zero. A ambulância passar. Então, A vetor B, o módulo, se os vetores são paralelos, é zero. Por quê? Porque na definição do produto vetorial eu tenho seno de θ, e seno de zero é zero.
Está aqui na definição do módulo aqui, tá? E aqui, né? Seno de θ, se θ é zero, né? Então o módulo é zero e a vetor B é o vetor nulo, né? Então, devido a essa anticomutatividade dos dois vetores, né, tem uma regra, né, que é chamada regra da mão direita, que é dada por essa figura aqui. Então, a regra da mão direita diz o que? Você tem dois jeitos de você usar ela, né? Você pega, fecha a mão, né, assim, no sentido anti-horário, né, a mão direita, do primeiro vetor para o segundo vetor. Você veja aqui a setinha do ângulo, né? Você fecha do A para o B. Então o polegar, tá? Ele vai apontar na direção do produto vetorial, tá? Quando você fecha a mão do primeiro vetor para o segundo. Se você faz o contrário, o polegar muda de sentido. Ó. Se você fecha a mão de B para A, ele vai apontar aqui para baixo, né? Então muda o sentido do produto vetorial. É como você mudasse a ordem ou o sinal do produto vetorial, né? Então você inverte o vetor, tá? Outra regra é você colocar o polegar na direção do primeiro vetor e o segundo dedo, né, abaixo do indicador, né, desculpa, é colocar o indicador na direção do primeiro vetor, tá? E o dedo embaixo do indicador, né, na direção do segundo vetor. Aí o polegar novamente, tá? Ele vai apontar na direção do produto vetorial. Normalmente, se você inverter a ordem, né, o polegar muda de sentido. Aí você muda o sentido do produto vetorial, tá? Então a regra da mão direita é muito útil. Eu acho que prefiro essa de você fechar a mão de um vetor para o outro, né? Tem um parafuso aqui, né, que ele tenta dar o sentido anti-horário, né, da rosca, mas eu prefiro a mão, né? Mais fácil lembrar da mão. Você fecha a mão do primeiro vetor para o segundo vetor e o polegar aponta para o produto vetorial. Mas além disso, né, os livros no volume 1 de física, eles não fazem isso, eles colocam no volume 2, quando eles falam de eletromagnetismo, que aparece também produto vetorial, mas aparece também no volume 1, né, de física 1, que é assim, ele faz assim, ele coloca uma bolinha, para você saber, porque como ele é 3D, né, porque imagine seu caderno, é o plano onde estão os dois vetores. O produto vetorial, ele é perpendicular ao plano do seu caderno, né? A folha do papel. Então ele vai estar ou saindo para cima, né, no seu caderno perpendicular, ou entrando no seu caderno, a seta do vetor, né? Então, para indicar isso, se faz uma bolinha, um círculo, e depois eu vou acrescentar isso. Faz um círculo com uma bolinha cheia, tá? Para indicar que está saindo do papel um vetor, que é o vetor resultante do produto vetorial. Como se você tivesse uma flecha, né, que a ponta da flecha, quando está indo na sua direção, tá, é a seta do vetor. E as penas da flecha, né, que é onde se coloca o arco, né, fica atrás. Então, quando a ponta da flecha está indo na sua direção, aí você faz uma bolinha com um ponto. Quando ela está se afastando, né, de você, não está indo na sua direção, está se afastando, como se você lançasse a flecha, você vê a parte de trás com as penas. Então, você faz uma bolinha com um X dentro, para indicar que ele está entrando no caderno e não saindo. Quando está saindo do papel, aí ele tem uma bolinha, um círculo com uma bolinha cheia dentro. E quando está entrando, né, no caderno ou no papel, no livro, ele tem uma bolinha com um X, para dizer que é o fundo aqui da flecha, tá? Depois eu coloco isso, porque já quando for unificador vocês já ficam sabendo. Área do paralelogramo, tá?
A área do paralelogramo, né, é base vezes altura. Tá? Então, da definição do módulo de dois vetores, né, do produto vetorial, né, A vetor B, você tem o módulo de A vezes o B seno de θ. Então, esse B seno de θ você pode interpretar como sendo a altura do paralelogramo. Né? Aqui na figura, aqui, ó, eu tenho, se você lembrar da regra do paralelogramo, né, se você deslocar esse vetor aqui para cima e esse B aqui do lado aqui, se completa um paralelogramo, né? Então, o A é a base, se você considerar o A como a base do paralelogramo, tá? O B, se você fizer a projeção dele aqui no vetor A, né? A parte aqui, esse cateto oposto, né, ao ângulo θ, né, ele fica na vertical e dá a altura, tá, do paralelogramo. Então, o B seno θ é a altura do paralelogramo. Então, o módulo do vetor A vezes B, né, o produto vetorial de A com B, é A vezes a altura, que é B seno θ, que fornece a área do paralelogramo entre os vetores A e B. Tá? Então, tem a ver também com área no produto vetorial. Vamos ver agora o produto vetorial entre os vetores unitários. Eu coloquei bem explícito, né, mas só para explicar, tá? Se o produto vetorial do vetor com ele mesmo, né, ele é paralelo a ele mesmo, né? Então dá zero. Então o x, o vetor, o x, né, é 1 vezes seno de θ, que é 0, vezes o unitário y. Se o unitário y eu coloquei, poderia ser qualquer vetor, né, porque o resultado é zero, é um vetor nulo, tá? Não faz sentido, não faz nenhum problema, nenhuma importância. Mas quando não for zero, tem uma ordem cíclica que dá o sinal e o resultado do produto vetorial. Então, eu vou falar daqui a pouco. Então, quando o vetor unitário com ele mesmo é zero, porque eles são paralelos a eles mesmos, né? O ângulo entre eles é zero. Se os vetores não são iguais, né? Não é ele com ele mesmo, se é ele com os outros vetores unitários, né? Nós sabemos que eles são perpendiculares entre eles, né? Então, ao contrário do produto escalar, o produto vetorial não vai ser zero, vai ser o quê? Quando você fizer um vetor com outro, você vai obter o terceiro vetor unitário. Só que dependendo do sentido, pode ser o sentido positivo ou negativo, dependendo da ordem que você fizer. Então tem uma ordem que nós chamamos de ordem cíclica. Eu coloquei aqui já na ordem cíclica. Então, se eu fizer o x vetor o y, tá? Esse é o que? É o módulo do x, que é 1, vezes o módulo do y, que é 1, vezes o seno do ângulo entre eles, que é π sobre 2, seno de π sobre 2, vezes o z, né? Se eu fizer no plano xy, né, eu tenho o x e o y. Então, o resultado tem que ser um vetor paralelo ao eixo z. Tá? Então, vai ser o unitário, o z. Se eu fizer nessa ordem cíclica, né, que é aqui, eu tenho x, y, z, z, x, tá? E assim por diante. Y, z, se fizer x com y, dá z. Se eu fizer y com z, dá x. E se eu fizer z com x, nessa ordem, dá y. Seguindo a seta aqui, esse giro aqui, tá? E se eu fizer o contrário, dá o vetor só que com sinal negativo. X com z dá menos o y.
o y com x dá menos o z. E o z com o y dá menos o x. Tá? É como se eu tenho essa ordem aqui, o x com y dá o z, se eu trocar a ordem, o y com o x dá menos o z. Tá? Como eu tenho 3 vetores, né? Se eu fizer o produto vetorial com 2 deles, o resultado vai dar o terceiro, porque eles são unitários. Mas só que dependendo da ordem pode dar em sentido contrário. Tá? Então eu coloquei aqui, tá, exemplo. Então só lembrar dessa ordem cíclica aqui, é como se fosse aqui no sentido anti-horário, né? Tem x, y, z, x, y, z, x e z, x, y. Tá? Então, sabendo o produto vetorial entre os vetores unitários, né, a gente pode calcular o produto vetorial entre dois vetores usando as componentes deles. Tá? Então, tem o vetor A, aqui com a componente AX unitário X, mais AY unitário Y, mais AZ unitário Z. E tem o vetor B, BX unitário X, mais BY unitário Y, mais BZ unitário Z. Tá? O meu procedimento, eu coloco aqui o vetor com as componentes dele, faço o produto vetorial com o vetor, outro vetor com as componentes dele colocado aqui. E uso a distributividade. Então eu faço AX unitário X, produto vetorial com BX unitário X. Então eu tenho AX BX unitário X, vetor unitário Y, ou unitário X. Né? Então ele com ele mesmo é zero. Aqui. Depois eu faço AX unitário X, vetor BY unitário Y. Então eu tenho aqui AX vezes BY vezes unitário X, vetor unitário Y. Isso fornece unitário Z, porque é na ordem cíclica, X, Y, Z. Aí depois eu faço AX unitário X, vetor BZ unitário Z. Então eu vou ter AX, BZ, vezes unitário X, vetor unitário Z. Mas aí não é na ordem cíclica, não é X, Y, Z, X, né? É X, Z. Então eu vou obter menos o Y. Se fosse ZX, seria o Y. Como é XZ, é menos o Y. Tá? Eu faço isso para todas as componentes. Tá? E quando os vetores forem iguais, né, é zero, aqui nesse caso, os vetores unitários, né, com o produto vetorial deles com eles mesmos, é zero. E quando não for, ou é positivo, né, ou é negativo. Então o produto vetorial com B vai resultar em AXBY unitário o Z, né, isso aqui. Depois AXBZ menos unitário Y, esse aqui. Depois AYBX menos unitário Z, esse aqui. Depois AYBZ unitário X, esse aqui. Depois AZBX unitário Y, esse aqui. Depois AZBY menos unitário X, isso aqui. Aí agora eu agrupo as componentes, né? Os que multiplicam os mesmos vetores unitários. Então eu vou ficar aqui com AYBZ menos AZBY unitário X. Veja que aqui é só eu trocar. Aqui tem AYBZ, aqui eu troco o Y por Z, fica AZBY unitário X. Mais AZBX
menos, aí eu troco aqui x por z, fica axbz unitário y, né? Mais axby menos, aí eu troco a y por x, fica aybx unitário z. Então a vetor b, né, vai ser igual a quê? Aybz menos azby unitário x mais azbx menos axbz unitário y mais axby menos aybx unitário z. E o módulo é só calcular a raiz da soma do quadrado das componentes. A raiz quadrada de aybz menos azby ao quadrado mais azbx menos axbz ao quadrado mais axby menos aybx ao quadrado. Nós vimos que se eu faço produto vetorial de A com A, né, no lugar de B eu coloco as componentes de A, fica AYAZ menos AZAY ao quadrado, isso é zero, né, mais AZAX menos AXAZ ao quadrado, isso também é zero, mais AXAY menos AYAX ao quadrado, isso também é zero. Então, de forma que o módulo vai ser zero do produto vetorial de A com A. Tá? Multiplicação por um escalar. Multiplicação por escalar. Multiplicar o produto vetorial por um escalar, né, um número, é equivalente a multiplicar, tá, um dos vetores por um escalar e vice-versa. Tá? Então nós já encontramos o produto vetorial de dois vetores aqui, usando as componentes, né, dos dois vetores. Se eu multiplico o produto escalar por lambda, um escalar lambda, né, é o mesmo que multiplicar todas as componentes do vetor por lambda. Então eu vou ficar com lambda AYAZ menos lambda AZBY, AYBZ, né, menos lambda AZBY, unitário x e assim por diante. Então eu posso agrupar lambda com A, por exemplo, lambda AYBZ menos lambda AZBY, unitário x, mais lambda AZBX menos lambda AXBZ, unitário y, mais lambda AXBY, menos lambda YBX, unitário z. Então, isso é equivalente a ter o produto escalar de um vetor lambda A, ou de um produto vetorial, né, do vetor lambda A, né, vetor B. Eu também poderia agrupar aqui, em vez de lambda A, agrupar com B. Então, poderia escrever aqui AY lambda BZ menos AZ lambda BY, unitário x, mais AZ lambda BX menos AX lambda BZ, unitário y, e assim por diante. De forma que isso seria equivalente a escrever A vetor lambda B. Né? Então, lambda A vetor B é igual a lambda A vetor B, que é igual a vetor lambda B. Existe outra forma de calcular produto vetorial, que é usando determinantes. Tem essa revisão aqui de determinantes de matriz, né? Uma revisão bem rápida assim. Tá? Começa aqui por 2 por 2, né? Uma matriz 2 por 2. Eu tenho uma matriz aqui AIJ, tá? Os elementos são A1, elemento linha 1, coluna 1, né? A12, que é linha 1, coluna 2, A21, que é linha 2, coluna 1, A22, que é linha 2, coluna 2. O determinante da matriz AIJ, né, escrito assim, é o produto do elemento
da diagonal principal, essa aqui, A1, A22, aqui, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, A12 com A21. E se eu mudo a ordem, né, eu troco as colunas aqui do determinante, tem A1, A21, A12, A22. Eu escrevo A12, A22 e A1, A21, né? Troca aqui essa coluna aqui com essa aqui. O resultado, né, é trocar o sinal do determinante, né? Tá aqui igual. E o mesmo, né, é que se eu trocar as linhas, se eu pegar aqui A1, A12 e trocar com A21, A22, né, e calculo o determinante, tá? Isso é igual a trocar o sinal do determinante original, tá? No caso de uma matriz 3x3, né, aí J igual a 1, né, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, A1, 3, né, é uma matriz 3x3, uma matriz quadrada. Tá? Então eu posso escrever o determinante dessa matriz, né, da seguinte forma: eu pego uma linha ou uma coluna, tá? Pego os elementos, multiplico por menos 1 elevado aqui a potência da soma do número da linha com o número da coluna do elemento. Aqui, por exemplo, A1, eu tenho linha 1, coluna 1, então é 1 mais 1. Tá? E corto, elimino essa linha e a coluna onde fica o elemento A1. Sobrando apenas esses 4 elementos aqui, que é esse determinante menor aqui. Então, diminuir a ordem do determinante de 3x3 para 3x2. Aí mais agora o outro elemento da linha, né, A1, 2, linha 1, coluna 2, mais menos 1 elevado a 1, linha 1, mais o 2 da coluna 2, vezes ele, A1, 2, tá? E agora eu vou eliminar essa linha do meio aqui e a linha de cima aqui. Então eu vou pegar esses dois elementos aqui e esses dois aqui e vou formar esse determinante menor aqui. E mais o terceiro elemento aqui, A1, 3. Vou pegar menos 1 elevado a 1, que é a linha, mais 3, que é a coluna 3, vezes o elemento A1, 3, tá? E elimino a coluna dele, tá? E a linha dele. Então fica esse determinante menor aqui. Tá? Então, eu somo aqui os expoentes, fica menos 1 ao quadrado, A1 vezes esse determinante aqui, mais menos 1 ao cubo, vezes A1, 2, vezes esse determinante aqui, mais menos 1 à quarta, vezes A1, 3, vezes determinante menor aqui. Menos 1 ao quadrado, potência par, né, é 1, menos 1 ao cubo, potência ímpar é menos 1, menos 1 à quarta, potência par é mais 1. Vou escrever esse determinante aqui, terceira ordem, como essa soma de determinantes de segunda ordem. E para eliminar esse menos aqui, eu posso trocar, por exemplo, as duas colunas aqui, A1, A31 com A13, A33. Eu troco aqui, tá? Aí boto o sinal de menos aqui. Aí fica o determinante dessa forma aqui. Eu fiz isso para demonstrar, né? Eu vou demonstrar
que o determinante dos vetores, escrevendo o produto vetorial dessa forma aqui, como determinante de terceira ordem, com a primeira linha, os vetores unitários, a segunda linha, as componentes do primeiro vetor, e a terceira linha, as componentes do segundo vetor, tá? Eu consigo escrever o produto vetorial na mesma forma que a forma que nós obtivemos aqui usando as componentes dos dois vetores, tá? Eu escrever dessa mesma forma aqui. Eu pulei aqui, né? Então eu faço o mesmo procedimento. Esse aqui vai ficar positivo, né? Vai ficar linha 1, coluna 1, vai ficar o x, unitário x. Aí eu elimino a coluna dele e a linha dele. Vai ficar esse determinante aqui. Menos, né? Esse aqui do meio vai ficar menos 1, né? Elevado a 1 mais 2, né? Dá 3, fica menos o y. E agora eu elimino a coluna do meio e a linha aqui dele. Então vai ficar esses dois aqui e esses dois aqui. Mais o z, né? Elimina a coluna, a terceira coluna, e a primeira linha fica esse determinante aqui. Aí eu troco agora a coluna AXBX por AZBZ. E boto o sinal aqui, para ficar tudo mais aqui. Tá? Então eu escrevi o produto vetorial dessa forma aqui. Agora eu faço cálculos de determinantes menores, né? Segunda ordem, então fica unitário x, AYBZ menos AZBY, mais o y, AZBX menos AXBZ, mais unitário z, AXBY menos AYBX. Tá? Estou passando os vetores unitários aqui, escrevendo dessa forma aqui, depois do parênteses, obtivemos a mesma expressão. Tá? Então você pode escrever o produto vetorial, né, como um determinante. A primeira linha é o vetor unitário, a segunda linha é a componente do primeiro vetor e a terceira linha é a componente do segundo vetor. Veja que se você trocar a segunda linha com a terceira, o determinante muda de sinal, então você vai ter que mudar a ordem aqui, botar o sinal menos. Então A vetor B é igual a menos B vetor A, que é equivalente a você trocar a ordem aqui das duas linhas, da segunda e da terceira, então, do determinante. Então, como exemplo, vamos calcular a área de um paralelogramo com as componentes já em metros, tá? Dado por esses dois vetores aqui, A e B. Tá? Então, vamos usar o determinante. Então, A vetor B é o unitário x, y, z na primeira linha, 3, 4, 2 do primeiro vetor, e menos 5, 4 e 3 do segundo vetor. Aí eu escrevo, diminuo a ordem do determinante para 2, tá? Veja que tem um menos. Aqui eu não preciso me preocupar com esse menos, né? Porque na conta ele não precisa, quando calcular ele vai dar o sinal correto. Tá? Só mudei ali o sinal, né, por causa da demonstração, para mostrar que era igual, né, as duas expressões. Tá? Então eu obtenho esses três determinantes menores aqui. Então é só calcular. Então vou ficar com o x vezes 4 vezes menos 3, né? Menos 2 vezes 4. Menos o y, 3 vezes menos 3, menos 2 vezes menos 5. E o z, 3 vezes 4, menos 4 vezes menos 5. Faço a conta, eu vou obter menos 20 o x, menos o y, mais 32 o z. Esse é o produto vetorial de A com B.
eu calculo o módulo, né? Que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes do vetor, raiz quadrada de menos 20 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 32 ao quadrado. Então, ter raiz quadrada de 400, mais 1, mais 1024. Então, fornece 1425, cuja raiz é 37,749. Então, vou arredondar aqui para 38. Então, a área igual ao módulo de A vetor B, igual a 38 metros quadrados. Tá. Representação vetorial de uma área. Como o vetor resultante de um produto vetorial de dois vetores está relacionado com a área do paralelogramo, tá? Definida pelos dois vetores, tá? Podemos representar a área de uma superfície plana por um vetor cujo módulo, tá, é igual à área da superfície, tá, cuja orientação é perpendicular à superfície e com a orientação do contorno dado pela regra da mão direita. Tá? E já a regra da mão direita novamente. Então, o vetor representando essa área aqui, ele tem um módulo igual à área da superfície, essa aqui. Ele é perpendicular à superfície, tá? E a orientação do contorno aqui, ó, o contorno L aqui, veja que está no sentido anti-horário, né? É a regra da mão direita. Se o meu vetor S está para cima e eu fecho a mão assim, o sentido que eu fecho a mão aqui é o mesmo sentido do contorno aqui na borda da superfície, na fronteira da superfície, tá? Então essa representação vetorial de uma superfície plana, tá? Então, como ela está representada por um vetor, né? E vetor eu posso projetar ele nos eixos coordenados, né? Ou no plano, tá? Então eu posso projetar também uma superfície, tá? Em alguma região, por exemplo, projeção de superfície. Se a superfície não é plana, sempre podemos dividi-las. Deixa eu ver aqui, acho que eu já pulei aqui. Projeção de área, né? Ou de uma superfície. A partir da representação da área de um vetor, né? Podemos definir projeção de uma área. A projeção da superfície S, né, da figura aqui, abaixo, aqui, essa aqui, sobre o plano XY, né, que tem aqui X, Y e Z. Né? Ela está nesse plano inclinado aqui, com o ângulo θ, com o plano XY. Tá? A projeção dela é a projeção do vetor que representa a superfície, esse vetor aqui, essa é perpendicular ao plano inclinado aqui, tá? Sobre o eixo perpendicular ao plano XY, ou seja, o eixo Z. Né? Portanto, a projeção neste caso é a componente Z do vetor S, isto é S escalar unitário Z, que é a componente Z do vetor S, que é S, o módulo de S, né, cosseno de θ. Tá? Que é S cosseno de θ. Essa área aqui rachurada aqui embaixo, no plano XY, é a projeção dessa área S aqui no plano inclinado. Tá? Fazer um ângulo θ aqui com eixo Z. Soma vetorial de superfícies, tá? Se a superfície não é plana, tá? Sempre podemos dividi-la em um número muito grande de áreas muito pequenas, tá? Cada uma destas particularmente planas, praticamente plana, tá? O vetor representativo da superfície curva, né, da superfície curva, é a soma vetorial dos vetores das superfícies pequenas. Tá? Então, o vetor total, né, é S1, S mais S2, mais S3,
assim por diante, ou seja, a somatória, né, de igual a 1 de SI, onde SI é cada um desses vetores aqui. Então a figura essa aqui tem uma superfície curva, eu divido ela em várias porções pequenas. Para cada essa porção pequena, eu posso definir um vetor e considerar essas porções pequenas dessa superfície plana. E colocar um vetor para cada porção pequena dessa. E o vetor soma total representa a superfície como um todo. Tá? Neste caso, né, o módulo S não é igual à área da superfície curva, tá? Que é a somatória das áreas de cada pedacinho, cada remendo desse, cada pedacinho desse aqui, eu somar da área total, que é o módulo de cada vetor desse. Mas a soma vetorial, né, dos vetores aqui, o módulo dele não vai ser igual a essa soma SI, das áreas SI, de cada área pequenininha dessa. Tá? Os módulos das suas três componentes são iguais às áreas das projeções da superfície sobre os três planos coordenados. Tá? Então, vamos ver isso como um exemplo aqui. Considere a representação gráfica de um terreno, tá? Tendo uma parte horizontal e a outra parte sobre, a gente chama aqui as fraldas de uma colina, né? Eu acho que é na base, né, da colina, né? Ele chamou de fraldas de uma colina. Tá? Isso aqui é inclinado, né? Assim, tem uma parte horizontal, né, que seria na planície, né? E outra inclinada assim no início do morro, né? Como ilustrado na figura aqui abaixo, tá? Essa figura aqui tem a parte horizontal, né, e tem uma parte inclinada aqui. Essa aqui é a parte na fralda, né, da colina, e essa aqui é a parte na planície, parte plana, tá? S1 e S2 é na fralda da colina. Se S1 e S2 são as áreas de cada uma destas partes, né, veja que aqui é um módulo. A área total do lote utilizável para a lavoura, se fosse usar para a agricultura, né, seria S1 mais S2. Tá? Contudo, se o gráfico, né, vai ser utilizado para o projeto de um edifício, né, você tem que fazer a terraplanagem, né? Então, a área realmente utilizável é dada pela projeção do gráfico sobre o plano horizontal, né? Ou seja, S1 mais S2 cosseno θ, né? Sendo que cosseno θ é maior que 1, maior que menos 1 e menor que 1, né? Então isso aqui ele é no máximo 1 cosseno θ. O vetor S igual a S1 mais S2, representando todo o gráfico, tem um módulo S igual a raiz quadrada, né, que é a lei dos cossenos, né, igual a S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado mais 2 vezes S1 vezes S2 cosseno θ, que é menor que S1 mais S2, tá? Mais sua componente na direção do eixo vertical Z, tá? É SZ igual a S1 mais S2 cosseno θ, né? Que concorda com o valor do gráfico sobre o plano horizontal XY. Tá? Então, uma aplicação interessante de projeção de área. Né? Por último, vamos falar de superfícies fechadas. Então, a superfície fechada, né, também posso dividi-la em pequenas superfícies planas, tá?
cada um é representado por um vetor SI, tá? No sentido externo, ou seja, apontando para fora da superfície. Tá? Podemos sempre agrupar as pequenas áreas em pares, cujas projeções, né, somadas, tá, resultam em zero. Né? Por exemplo, na figura, né, as duas áreas S1 e S2 têm a mesma projeção sobre o plano XY, mas de sinais opostos. Aqui eu tenho essa superfície fechada aqui, eu considero duas porções da superfície, tá? Com vetores aqui S1 e S2, mas com a projeção S1Z e S2Z. Eu projeto no plano XY, ela tem a mesma área, né? A sombra dela, as duas é a mesma. Essa projeção ortogonal, né? De cima para baixo. No plano XY ela vai ter a mesma área aqui, mas vai ter sentidos diferentes devido ao sentido diferente dos vetores aqui, da componente dos vetores na direção oposta aqui. S1Z é o oposto de S2Z. Então quando eu somo, tá, a componente Z do S total, né, vai ser anular, vai ser zero. Tá? Então com o mesmo argumento, tá, vemos que o mesmo resultado vale se eu projetar aqui no plano ZX ou no plano ZY, né? Tá. As outras componentes também se anularão. Portanto, o vetor S, né, é igual ao vetor nulo, já que todas as suas componentes são zero, né? Então, o vetor representa o vetor que representa uma superfície fechada é o vetor nulo, tá? Ou seja, tem módulo zero. Tá? O vetor nulo, às vezes, ele é dito ser isotrópico, né? A direção dele não tem importância, já que o módulo dele é zero. Então, esse seria um ponto. Então, poderia ter qualquer direção, não tem importância. Ele diz que ele é isotrópico. Tá? Então, vamos parar por aqui. Próxima aula a gente entra já em cinemática. Tá? Eu coloquei o material para vocês de vetores, mas eu vou ver como é que vocês acessam o Google Drive. Tá? Professor, eu acho que